Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso é claro que eu preciso da sua companhia, que é muito qualificada. Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho, e o Expresso União já está no ar. E eu já começo o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, nós estamos sendo transmitidos também na nossa plataforma de vídeo na internet. Segue aí na sua telinha um passo a passo, que é para você não se perder no caminho. O primeiro deles e o mais importante é se inscrever no canal da Rede União. E aí depois é só acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, toda a nossa programação ao vivo. Tá vendo como é muito simples? Pois fica a dica para você aí de casa não perder mais nada da nossa programação. Agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. O Brasil registrou em 24 horas 74.500 novos casos de Covid-19 e 396 mortes pela doença, de acordo com o levantamento diário feito pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, o país acumula 32.600.000 casos confirmados da doença e 672.400 mortes registradas. E, gente, o boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta semana, aponta o crescimento nas tendências de longo prazo e de curto prazo dos casos de síndrome respiratória aguda. O boletim Infogripe, divulgado na última segunda-feira pela Fundação Oswaldo Cruz, aponta o crescimento no número de casos de síndrome respiratória aguda no Brasil, sendo a maior parte deles, 77,6%, positivos para o vírus causador da Covid-19. O relatório desta semana mostra que a possível interrupção do crescimento, sinalizada na última edição, não se manteve. A análise é referente ao período de 19 a 25 de junho. Segundo o boletim Infogripe, a prevalência entre os casos com resultado positivo para vírus respiratórios foi de 2,4% para influenza A, 0,1% para influenza B, 7,6% para vírus sincicial respiratório e 77,6% para a Covid-19. Entre as mortes registradas no período, a presença destes mesmos vírus entre os positivos foi de 1% para influenza A, 0,1% para influenza B, 1,4% para vírus sincicial respiratório e 94,5% para SARS-CoV-2, que é a Covid-19. E as subvariantes BA.4 e BA.5 da variante Ômicron da Covid-19 predominam aqui no estado do Ceará. A informação está no relatório divulgado pela Fiocruz Ceará nesta terça-feira. Ainda segundo o órgão, essas sublinhagens são mais resistentes e possuem um maior poder de proliferação. A Fiocruz analisou 115 amostras, das quais 62, o que dá 51,2%, foram classificadas como BA.4 ou BA.5. Grande parte das amostras são de residentes aqui da capital, e essas variantes se destacam das demais por conta da sua capacidade de adaptação a situações hostis, e elas são mais perigosas do que outras variantes que circulam no estado, no que diz respeito à infecção e disseminação. A maioria dos casos registrados aparecem com sintomas leves, mas a Fiocruz afirma ser necessário tomar cuidado com a imunização e outros métodos de prevenção, como o distanciamento social. E, gente, falando de saúde, a prática de exercícios físicos sem o acompanhamento de um profissional adequado pode acarretar em várias consequências negativas para o corpo, como quedas, torções e até mesmo lesões mais graves. Por isso, o acompanhamento é a chave para uma prática segura.
A prática de exercícios sem acompanhamento profissional ou a busca de academias com o objetivo de aderir a um programa intensivo de malhação é uma atitude comum, mas vale ressaltar que exercícios feitos de forma errada podem causar problemas. Rômulo Lima, educador físico, fala da importância de um acompanhamento profissional para a prática de exercícios físicos. A principal importância na prática, de um profissional é o acompanhamento, a segurança, e toda a desenvoltura do aluno. Melhora na condição física, as avaliações físicas que a gente promove, prevenção de lesões, cuidados em relação a essas lesões e todo o suporte que a gente dá em relação a todo o desenvolvimento na prática da atividade. O educador físico enfatizou quais os riscos de praticar exercícios sem acompanhamento e quando as dores pós-treino podem ser alertas para lesões. O principal risco é justamente também trazendo para essa questão das lesões, tá bom? Você sem um acompanhamento, você pode promover um exercício errado que pode lhe trazer um prejuízo muito grande, a gente tem dentro da atividade física muitos movimentos aleatórios, mas todo o suporte é dado pelo profissional. Quando você pratica essa situação sem um profissional, você pode acarretar graves lesões e prejuízos à sua saúde. Você promove aquele exercício e logo depois você continua sentindo dores localizadas. Aquela dor que vem e que fica ali, pode ser um sinal sim de alguma lesão. A gente tem várias avaliações para ver essa questão. Às vezes você está de compensação de um músculo para o outro e a gente promove essas avaliações para prevenir esse tipo de lesões. Vanessa Boaventura, que faz da prática de exercícios um estilo de vida, relatou há quanto tempo se dedica às atividades e frisou a importância de ter acompanhamento com profissional qualificado. Eu pratico desde uns 18 anos e faz um tempinho. Mas sempre. De uns 10 anos para cá com acompanhamento. Eu faço meu personal e sempre fiz musculação. Sou adepta realmente da musculação. A gente consegue fazer de uma maneira mais correta, de conseguir elevar mais uma carga, porque está ali junto com o profissional, sem se lesionar, sabe, exatamente seu limite. Então, eu acho muito importante nessa parte. Agora a gente muda de assunto, porque foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto que visa um maior controle para concessionárias de água e luz. Foi aprovado na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados o projeto que visa reforçar a obrigação de concessionárias tanto de serviço público como as companhias privadas de água e luz de cumprir as regras da Lei de Defesa dos Direitos do Usuário de Serviços Públicos. Desde 2017, em vigor, a lei disciplina as formas de participação dos usuários dos órgãos públicos e estatais da União, estados, municípios e Distrito Federal, principalmente as reclamações relacionadas à prestação dos serviços públicos em geral. O texto aprovado substitui o projeto de lei do deputado Célio Studart, que previa a aplicação direta dessa legislação às concessionárias do serviço público. Hoje, a lei prevê a aplicação subsidiária dos seus dispositivos aos serviços públicos prestados por particular. Para o relator, deputado André Figueiredo, a lei atual é imprecisa porque faz referência apenas a órgãos públicos, o que pode levar a entender que sua aplicação está restrita aos serviços públicos prestados diretamente pelo Estado, excluindo aqueles oferecidos por empresas particulares. O deputado André Figueiredo incluiu os regimes de prestação privada como responsáveis pelo serviço público em diversos artigos da lei, que tratam da preservação de direitos dos consumidores. O objetivo é resguardar os direitos dos usuários, indiferentemente de quem esteja prestando o serviço, destacou o parlamentar. Agora, a proposta que tramita em caráter conclusivo ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. E o Ministério da Educação criou um comitê de governança para o Enem 2024. O comitê trabalhará junto ao Ministério
para garantir previsibilidade, transparência e aperfeiçoamento do exame. Em portaria publicada no Diário Oficial da União, o Ministério da Educação instituiu o Comitê de Governança para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2024, e suas edições posteriores. O Comitê do Enem foi criado para atuar no assessoramento do Ministério da Educação e garantir a transparência e o aperfeiçoamento da avaliação. O grupo será formado por 12 membros titulares indicados por órgãos ligados à educação, como as Secretarias de Educação Básica e Educação Superior, e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O grupo deverá se reunir a cada trimestre ou sempre que houver necessidade. A participação dos membros do colegiado será considerada prestação de serviços público relevante e não remunerada. E o Ceará entra em campo nesta quarta-feira para fazer história na Copa Sul-Americana. O Vozão enfrenta o The Strongest da Bolívia no Castelão às 7h15 da noite, querendo avançar pela primeira vez para as quartas de finais e precisa apenas de um empate para o feito inédito. A vantagem foi construída após a heróica vitória lá no jogo de ida na semana passada por 2-1 na temida altitude de La Paz, no estádio Hernando Siles. Então você, torcedor alvinegro que mora aqui na capital, atenção, se puder, chegue cedo na Arena Castelão, porque o trânsito ali ao redor, na Alberto Craveiro, na Paulino Rocha, vai estar daquele jeito. Muita gente voltando do trabalho e, claro, fica aqui o nosso boa sorte para o vovô. E, mais uma vez, eu reafirmo que junto comigo e com a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Aqui nós temos 2 canais diretos com vocês aí de casa. O primeiro é o nosso número de WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. É esse mesmo que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas se você prefere e-mail, a gente também tem para você. Anota aí, ó, jornalismo@redeunião.com.br. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora a gente vai para um breve intervalo. Na volta temos mais notícias para continuar deixando você muito bem informado. Então não saia daí que eu volto já e o intervalo é rapidinho. E estamos de volta com o nosso Expresso falando sobre política, porque o ministro Alexandre de Moraes autorizou o compartilhamento de dados do inquérito que apura ataques do Partido da Causa Operária à Corte do STF. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o compartilhamento com o TSE de dados da investigação contra o Partido da Causa Operária. A investigação que tramita no inquérito das fake news foi aberta em razão de ataques ao Supremo e a ministros da Corte. O ministro recebeu um pedido feito na última sexta-feira pelo ministro Mauro Campbell, do TSE, que informou ao Supremo que determinou a abertura de inquérito administrativo para apurar supostos ataques do partido ao sistema eleitoral. De acordo com o ministro Mauro Campbell, o Ministério Público Eleitoral afirmou ter postagens no perfil do partido na rede social do Twitter que imputam à Corte Eleitoral providências ordenadas a fraudar as próximas eleições. E a Advocacia Geral da União vai monitorar o cumprimento da legislação eleitoral até as eleições de outubro. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, explicou o decreto publicado pela Advocacia Geral da União, que determina que a instituição vai monitorar o cumprimento da legislação eleitoral até as eleições. O decreto só veio deixar mais claro a atribuição específica da Advocacia Geral da União, que diz que haverá monitoramento de todo e qualquer ato no período eleitoral que possa eventualmente confrontar a legislação eleitoral. É o que afirmou o advogado-geral da União. De acordo com Bruno Bianco, por meio do decreto, sempre que houver um ato, uma política pública ou qualquer fator que possa eventualmente confrontar a legislação, a Advocacia Geral da União, dentro do âmbito do Executivo, fará essa análise.
Ele continuou falando sobre a judicialização causada pela redução do ICMS sobre os combustíveis nos estados, dos quais a Advocacia Geral da União participou. Tivemos decisões favoráveis ao cumprimento da lei e os estados de fato começaram a cumprir e nós já estamos vendo a redução do valor do combustível, declarou Bianco. E, de acordo com um novo relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a inflação do Brasil segue entre as maiores do mundo e muito acima da média das grandes economias do planeta. No G20, que é o grupo dos países mais ricos, o Brasil está atrás apenas da Turquia, Argentina e da Rússia. Em relação aos países do G20, a inflação em 12 meses atingiu 8,8% em maio, contra 8,5% em abril. Já no grupo dos países do G7, a taxa cresceu para 7,5%. Antes, era 7,1% no mês anterior. No Brasil, a inflação, no acumulado em 12 meses, desacelerou em maio, mas mesmo assim atingiu 11,7%. Ainda falando em política, porque o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará convidou presidentes de partidos políticos para uma reunião. Está marcada para hoje uma reunião entre o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e presidentes de partidos políticos. Durante a reunião, a secretária judiciária do TRE, Orleanes Cavalcante, irá apresentar as inovações legislativas e procedimentais para o requerimento do registro de candidaturas nas eleições 2022. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará solicitou que, caso não seja possível a presença do presidente, ele seja substituído por um representante legal da agremiação partidária. Mudando de assunto, a Petrobras anunciou um aumento de 3,9% na querosene de aviação, também chamada de QAV, no mês de julho. A informação foi divulgada pela companhia nesta terça-feira. A QAV é utilizada por aviões de maior porte e impacta, inclusive, no preço final das passagens aéreas ao consumidor. A Petrobras comercializa o combustível produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras. Essas transportam e comercializam o produto para as companhias aéreas e outros consumidores finais nos aeroportos ou para os revendedores. Segundo a estatal, o mercado é aberto à livre concorrência e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtores ou importadores de querosene. E, segundo os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, foram registradas quase 2 milhões de contratações com carteiras assinadas só no mês de junho. Até maio deste ano, o Brasil registrou um saldo de 277.018 novos empregos formais. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que o Ministério do Trabalho e Previdência divulgou em junho, foram registrados 1.960.000 contratações com carteiras assinadas e 1.683.942 desligamentos. Vladson Viana, presidente do Cine-IDT, falou um pouco sobre quais os segmentos que mais geraram empregos e em quais regiões. Conforme os dados do CAGED para o mês de maio, o país teve um saldo de mais de 177 mil novos postos de trabalho. O setor que mais gerou postos de trabalho foi o setor de serviços, que é uma característica da economia brasileira, principalmente relacionada às micro e pequenas empresas. Esses postos de trabalho, quando a gente vai fazer o olhar regional, eles foram distribuídos, foram gerados, na sua grande maioria, na região sudeste e também, em segundo lugar, na região nordeste. Todas as 5 regiões brasileiras tiveram saldo positivo, com destaque para o Centro-Oeste, cujo índice variou 0,94%. Em termos absolutos, estados com maior saldo mensal em maio foram São Paulo, com resultado positivo de 85.659 postos, uma variação positiva de 0,67% em comparação a abril.
Minas Gerais, com 29.970 postos, com variação de 0,68%, e Rio de Janeiro, com 20.226 postos de trabalho e variação de 0,61%. Ainda em termos absolutos, Sergipe, Roraima e Amapá foram os estados com menor saldo. Vladson Viana falou ainda o que representa os números do CAGED e quais as expectativas para o segundo semestre. O CAGED é digo assim, que é um censo, né? Então, ele puxa hoje toda a base de dados de registro de contratos de trabalho através do e-social. Então, é uma base importante, é uma base bem completa que nos possibilita planejar políticas públicas para facilitar, para gerar mais oportunidade para os trabalhadores brasileiros que buscam se inserir no mercado de trabalho formal. A economia brasileira vem apresentando sinais de retomada, né? À medida que a cobertura vacinal vai aumentando, um arrefecimento da pandemia, isso dá uma segurança sanitária para que os empreendedores voltem a investir e com esses investimentos gerando os novos postos de trabalho. Então, a nossa expectativa, o que os dados apresentam, é que a economia continuará crescendo e gerando empregos durante todo o segundo semestre e tendo um bom saldo de oportunidades para todos os trabalhadores brasileiros. Fabiana Conceição falou há quanto tempo busca uma oportunidade e que tem esperança de conseguir em breve. Eu estou mais de 3 anos. Acho que vai dar certo, eu creio, né? Primeiramente, eu tenho fé em Deus que vai dar certo, né? Aí Deus está na frente. O presidente do IDT incentivou as pessoas na sua busca por uma oportunidade de trabalho. Para o trabalhador que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, eu gosto sempre de dizer o seguinte: não perder a esperança, persistir, resistir, sempre buscar o sistema público de emprego, o Cine estadual, aqui no Ceará, no nosso caso é o IDT, que você vai poder encontrar as oportunidades para lhe ajudar a se inserir no mercado de trabalho formal. E os temores de uma recessão global provocada por aumentos de juros em diversas economias fizeram o dólar aproximar-se de R$ 5,40 e subir para o maior valor desde o final de janeiro. O dólar comercial encerrou esta terça-feira vendido a R$ 5,38, com uma alta de 1,19%. A cotação operou em alta durante toda a sessão, chegando a R$ 5,40 na máxima do dia, por volta das 2 horas da tarde. A moeda norte-americana está na maior cotação desde 27 de janeiro, quando tinha fechado a R$ 5,42. Apesar das altas nas últimas semanas, a divisa acumula uma queda de 3,36% no ano de 2022. E Brasília será a primeira capital do país a ter a rede 5G em funcionamento na telefonia móvel. Segundo o conselheiro e vice-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Moisés Moreira, o sinal vai ser liberado em Brasília já nesta quarta-feira. Brasília será a primeira capital do Brasil a ter a rede 5G em funcionamento na telefonia móvel. De acordo com o conselheiro e vice-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Moisés Moreira, o sinal será liberado em Brasília nesta quarta-feira, dia 6. Moreira é presidente do grupo da Anatel e responsável pela liberação das frequências 3,5 GHz, por onde transitará o sinal da telefonia 5G. O prazo para funcionamento do 5G em todas as capitais passou para 29 de setembro. Segundo o vice-presidente da Anatel, o lançamento da rede 5G em Brasília servirá como um teste, com a Anatel e as operadoras responsáveis instalando filtros anti-interferência. Também está prevista a distribuição de decodificadores à população de baixa renda que usam antenas parabólicas antigas que operam na banda C. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com um veto o projeto de lei que autoriza remarcar até o fim de 2023 eventos que foram cancelados durante a pandemia de Covid-19.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com um veto a proposta que prorroga até o fim de 2023 o prazo para empresas oferecerem crédito ou remarcação para shows, festivais e reservas turísticas canceladas ou adiadas devido à pandemia de Covid-19. De acordo com a lei, a empresa deve garantir a remarcação dos serviços ou a disponibilização em crédito para compras futuras. A proposta vale para os eventos que estavam marcados no período entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2022. Caso o cliente tenha adquirido crédito até 21 de fevereiro de 2022, data da publicação da MP, poderá ser usado até o fim de 2023, ainda que o cancelamento tenha sido realizado em 2021. A Câmara inclui no texto a previsão de que a lei seja adotada sempre que a União reconheça a emergência de saúde pública de importância nacional, mas o presidente vetou esse trecho. É isso, gente. O Expresso de hoje vai chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima quarta e amanhã estou te esperando no mesmo horário de sempre. Tchau, tchau.